Moisés Mendes, deixa eu ver por onde eu começo. Aliás, eu vou começar pelo conjunto dos seus artigos, né? E aí a imprensa, os jornalões não tomam jeito, eles estão servindo de assessores da família Bolsonaro, né? Explica isso pra gente, Moisés. O que está acontecendo? Eles acreditam em tudo que os Bolsonaros falam. Sim, agora eles acreditaram, Conde. Bueno, bom dia para todos. Eles acreditaram que o Bolsonaro não aconselhou o Eduardo a fugir para os Estados Unidos. E todos eles deram de manchete isso aí, principalmente os colunistas, né? Porque eles têm certeza, ou eles fingem ter a certeza, de que a decisão de se refugiar nos Estados Unidos foi só do Eduardo, não foi do pai dele. Quando toda a estratégia é montada pelo Bolsonaro. Está na capa do 247 agora, tem uma matéria muito boa, mostrando que essa é a única possibilidade de articular uma defesa política, né, para o Bolsonaro. Essa agora é o gesto desesperado da família, é mandar o Eduardo para os Estados Unidos. Mas, Conde, aí tem uma pergunta que é muito relevante numa hora dessas. Todo o cara que se apresenta como exilado, que não é o caso dele, exilado político, em algum momento tenta voltar. E a hora da volta para ele pode ser traumática. Então, ele tem que pensar que esse plano pode não dar certo e uma hora ele vai ter que voltar. Então, tem que ficar claro, Conde, ao contrário do que os jornais estão dizendo, é que este é um plano de fuga dos Bolsonaro, não é um plano de fuga do Eduardo, é um plano de fuga do pai dele. Então, leia essa matéria que está na capa do 247 agora aí, que trata de como essa estratégia pode ser a única ao alcance deles hoje para tentar escapar da condenação da cadeia. É isso aí. Eu tô com o site aberto aqui. Eu não estou vendo esta manchete em especial que você está falando. Estou vendo aqui o Nunes Marques pedindo vista, adiando o julgamento de Carla Zambelli. Aliás, Nossa, era um dos temas que a gente vai falar ainda aqui. Fux pede vista, interrompe julgamento de mulher que pichou estátua no STF. Temos aqui uma onda de adiamento. Espero que não se adie o julgamento de amanhã, né? Da primeira turma, né? Você quer sim, porque comentar? agora essa matéria, olha só, Conde, essa matéria tá na capa, essa aí, até mais para baixo, diz assim, ó, Supremo pode enterrar a influência eleitoral de Bolsonaro, avaliam os aliados. E aí tá entre aspas, só Trump salva o Bolsonaro, né? Que a estratégia de fuga é a única possibilidade deles terem uma articulação de defesa que venha de fora. Está mais para baixo essa chamada aí. Eu já É muito acabei de interessante essa identificar aqui. matéria. Perfeito. Está aqui, né? É, Às vésperas do julgamento que pode tornar Bolsonaro réu por tentativa de golpe de Estado, aliados avaliam os próximos movimentos e temem o fim da linha para o ex-presidente. Aliás, Moisés, tem aqui umas apurações também dos jornalões, né? Que a gente tenta tirar um pouco o ranço, né? O servilismo, né? A viralatice para a família Bolsonaro, mas de que o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, nessas condições, melindrou e deixou o STF mais predisposto, digamos assim, se é que isso é possível, né, a ser mais rigoroso com a punição dos. E os advogados da quadrilha ficaram decepcionados, preocupados com isso, né? sim, porque a estratégia política agora é a prioridade da família, não é uma prioridade de todos envolvidos no inquérito do golpe. Então fica claro que o Eduardo Bolsonaro está tentando salvar a família, está tentando salvar o pai dele. E os outros, como diz essa matéria aí, já tem várias matérias no 247 com essa abordagem, os outros réus estão ressentidos, sim, com a família, porque eles são prejudicados no julgamento. Sim. Porque sempre o réu aposta no imponderável. Como é a aposta agora, Conde, do Cássio Nunes Marques, pedindo vista e adiamento do julgamento da Carla Zambelli. O que vai acontecer? Vai só alongar o sofrimento da Carla Zambelli. Porque ele pode ter agora até 90 dias a contar do início do Não é julgamento. 30, são 90 dias?
te lembra? Aí é que tá, ó, a gente esquece que eram 30 dias, é isso aí, eram 30 dias e não tinha punição nenhuma. O cara ficava 30 dias com um inquérito, com um processo, e não devolvia e não acontecia nada. O que foi decidido em final de 2022? Uma decisão por iniciativa do Alexandre de Moraes de estabelecer que o prazo é 90 dias e que se o ministro que pede vista não devolve o processo começa a andar independentemente da decisão dele. Então, isso que vai acontecer. O que dá para fazer uma conta agora, Conde? Considerando que o julgamento começou semana passada, então ele tem até a metade de junho, por aí, entre terceira, terceira quinzena terceira semana de junho, para devolver esse inquérito. Né? 90 dias. Era um recurso esperado. É do jogo, é assim que funciona. Só que, Conde, isso aí vai só alongar, Vai vai alongar a dor. prorrogar uma decisão e ela vai continuar nesse banho-maria em fogo alto até junho. É possível que até junho. Inclusive, ela Porque gravou vídeos e postagens dizendo que está deprimida e tudo mais, que ela não está se sentindo bem. Aí eu sugeri para ela aqui, muito carinhosamente, vou dar uma pistola para ela para ver se ela melhora, né, ô Moisés? Talvez ela. ela tem, Conde, a sequência, o histórico da Carla Zambelli é terrível, né, É contra terrível, ela. né? O Então, que é ela tem de terrível. histórico, Moisés? Fala para gente. Olha só aqui, ó. Eu fiz anotações porque é difícil tu lidar com o caso dessa moça sem ter anotações da evolução dos casos dela. Ela começa quando lá uma das coisas graves contra ela, ela começa como investigada lá no inquérito das fake news, esse que completou agora 6 anos, o inquérito de 2019. Então, ela vem desde lá, ela foi ouvida lá em 27 de maio, quando o Alexandre de Moraes determina buscas e apreensões de vários investigados, incluindo, olha só, o Roberto Jefferson, o Luciano Hang, né, a Sarah Winter, vamos falar de novo da Sarah Winter, o Alan dos Santos, né, aquele humorista Rei Bianchi, que as pessoas tem gente que ninguém sabe onde é que anda hoje, a Carla Zambelli estava lá naquele inquérito das fake news. Ela não foi alcançada nesse inquérito. E ela depois, olha só, em 4 de junho de 2020, ela depois e disse que não ia falar nada. E aí, Conde, nessa época, com a Zambelli sendo das primeiras interrogadas, quais são as outras pessoas que a Polícia Federal começa a ouvir? Bia Kiss, Daniel Silveira, Felipe Barros, deputado, esse Felipe Barros, que está aí até hoje, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança e o cabo Júnior Amaral, um deputado do PSL de Minas. Todos esses caras não foram alcançados até hoje. Por quê? Porque o inquérito não tem conclusão nenhuma. Então, nós estamos esperando um desfecho do inquérito, que a Carla Zambelli está lá dentro desse inquérito, e as coisas aconteceram contra ela em outras áreas. Então, ela já teve mandato cassado por decisão do Tribunal Regional de São Paulo, eleitoral, né, na Justiça Eleitoral, que vai agora para o julgamento de primeira instância, desculpe, que vai agora para o tribunal, vai para julgamento de segunda instância, e depois vai para Brasília. Então, ela não vai escapar desse julgamento. Tem o caso da invasão da estrutura da informática do Conselho Nacional de Justiça, né? Ou seja, Então, ela tá até o pescoço, quer dizer, é uma agonia, está sangrando, né? Vai ficar não sangrando. escapa. Não escapa. Conde, alguns, né, quem acompanha o histórico desses casos em que deputado, gente com mandato, vai parar no sistema de justiça, alguns escapam. Tem o nosso caso clássico, Aécio Neves. Aécio Neves nunca foi alcançado. Aí Demóstenes Torres, aquele senador lá de Minas. Depois, o Delcídio do Amaral, do PT, foi caçado. Eles foram caçados porque eles se fragilizaram ao ponto de que, pela percepção dos próprios aliados, a cabeça deles poderia ser entregue para a justiça, entregaram.
Não entregaram a cabeça do Aécio, entregaram a cabeça desse cara, e agora tá entregue a cabeça da Carla Zambelli. Não tem mais volta para Carla Zambelli. Essa E decisão do Nunes também, Marques é uma. o Moisés, desculpa, você falou do Nunes Marques que pediu vista, né? Agora, Sim, Zambelli também e o bolsonarismo, eles se divorciaram, né? Houve ali uma dissidência, né? Você tem alguma leitura sobre isso para gente? sim, tem. Essa aí, essa uma avaliação muito presente na situação da Zambelli. Eu já escrevi sobre isso, vários colegas nossos já falaram sobre isso, né? Já abordaram que a Carla Zambelli é uma figura abandonada, uma figura de liderança dentro do bolsonarismo raiz, abandonada pelos bolsonaros, pela família e pela estrutura toda do bolsonarismo. Por quê? Porque a partir do momento em que ela faz aquela cena em São Paulo, na véspera da eleição de 2022, perseguindo o jornalista Luan Araújo, a partir daquele momento ela cai em desgraça dentro da estrutura da extrema-direita e ninguém mais protege a Carla Zambelli. Então ela foi entregue, Carla Zambelli foi entregue para o Supremo para que decidissem o que fazer com ela. E o que vão fazer vai ser uma condenação, que só não vai ser unânime, é claro, porque tem os dois votos dos dois ministros que previsivelmente vão votar a favor dela, né? Isso já estão votos antecipados por ele. Mas o ministro pode revisar o voto? Pode. Até o Nunes Marques. O Nunes Marques é interessante quando ele votou, quando do recebimento da denúncia, ele votou pelo não acolhimento, porque ele achava que ela não deveria nem ser processada, Conde. E o André Mendonça decidiu, por voto, na época do recebimento da denúncia, que a denúncia tinha que ser encaminhada para a justiça comum, porque é onde eles tentam se proteger, né? Vai para a justiça comum hoje, né, de primeira instância, o processo fica lá durante anos e não acontece nada. Então, a situação da Carla Zambelli hoje é só um prolongamento do sofrimento com essa decisão do Nunes Marques, que faz o que é previsível Aliás, o que e é que é do interessante, direito dele. Moisés, o que é Oi? interessante também, o que é interessante, você acabou de lembrar aqui, na verdade, eu vou estender para a decisão do STF com relação ao acolhimento ou não, e venceu o não acolhimento do pedido da defesa do Braga Neto e do Bolsonaro, se não me engano, ou só do Bolsonaro, para tirar Dino, Flávio Dino, Alexandre de Moraes e quem mais? O Zanin da, Zanin, da, da, do julgamento a primeira sobre turma. os atos golpistas, né? E o Nunes Marques acompanhou os ministros, digamos assim, que não têm rabo preso com Bolsonaro, né? Que são, enfim, que é Uhum. Nunes Marques e André Mendonça têm rabo preso com Bolsonaro. O Nunes Marques já saiu debaixo da saia da família, do clã, e o André está lá. Você lê desse jeito essa decisão? Não, acho que não. É bem interessante o que você está dizendo, Conde, que se tu vai observar, se for fazer uma pesquisa das decisões deles, claro que em grande maioria são decisões tomadas em favor não só da família, do Bolsonaro e da família, né, e do entorno, mas sempre em favor de gente do bolsonarismo, né? Então isso não é surpresa nenhuma, mas eles alternam algumas posições, né? Inclusive no caso do julgamento de Smanés, por exemplo, né? O André Mendonça e o Nunes Marques não tiveram posições de consenso é, em relação a vários desses invasores de Brasília, os terroristas do 8 de janeiro, eles não concordaram em relação alguns dos réus ali. E agora eles alternam essas posições, é bem interessante isso aí. Né? Mas é bueno, mas aí o Nunes Marques está se afastando do Bolsonaro porque decidiu que os colegas dele devem sim participar, podem participar, têm o direito de participar do julgamento do Bolsonaro, acho que aí é outra história. Tanto que agora quando ele decide pedir vista do processo da Carla Zambelli. Por quê? Porque, de alguma forma, ele está dizendo que a Carla Zambelli vai contar, sim, com, 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 com as prerrogativas dele, que são prerrogativas de ministro, para tentar adiar esse julgamento e esperar uma coisa imprevista, Conde. Porque esse é o recurso sempre presente
em situações como essa, em qualquer área criminal, em qualquer área, né? Tu tenta estender o, o tempo de que tu dispõe para que alguma coisa mais adiante aconteça em favor daquele réu. Você vê a É isso que está previsto. diferença do caso do presidente Lula, quando estava perseguido, quando sofria o lawfare, o Lula e a defesa do Lula, orientada pelo presidente Lula, queria o mais rápido possível as decisões, né? Quem tem culpa quer amorosidade, né? Quem é inocente quer rapidez, né? Quem tem caráter também. É interessante esse contraste. Agora eu queria dizer para você, pedir para você também fazer aqui um comentário sobre isso, porque o Nunes Marques e o André Mendonça, a impressão que dá é que eles querem sair da zona de influência do bolsonarismo, porque deve estar insuportável, né? Só os dois ali no STF tendo de atender esses favores, então eles mordem e assopram, né? Até o momento que daqui a pouco eles só vão morder. O que você acha, Moisés? É isso que está acontecendo? É outra pauta interessante, Conde. Mas é assim, ó, subserviência do sistema de justiça ao cara que chega ao poder ou que exerce ainda grande poder. Caso clássico americano agora. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Exatamente isso que está dizendo aí. Os juízes não querem ser serviçais do Trump, não querem. Juízes de base, juízes de primeira instância estão decidindo contra ele. E o presidente da corte, lá com uma corte de 9, lá são 9 membros, 6 conservadores e alguns ligados à extrema-direita, mesmo trumpista, eles não querem se submeter permanentemente ao controle de quem está no poder. Porque isso aí é um mico que ninguém quer pagar, Conde. Então, situação americana, né, com o presidente da corte protegendo os juízes que estão tomando decisões contra o governo, esse governo neonazista, e dizendo que o Trump não vai atropelar as prerrogativas da justiça. Na Argentina está acontecendo isso. É bem interessante. Não, No e isso Brasil aconteceu, nós já falamos, no Brasil também aconteceu. é uma espécie de psicologia do nomeado para a Suprema Corte, pelo menos no Brasil. Quer dizer, os nomeados pelo Lula e pela Dilma, ato contínuo a nomeação, eles começam a não querer parecer subservientes a quem os nomeou. É um processo psicológico, né, de afirmação, né, de autoafirmação. O Toffoli, né, veja o que aconteceu com o Toffoli. Agora está normalizando, né, mas o Toffoli, logo depois de nomeado, ele foi implacável com o presidente Lula em alguns momentos, né, tanto que o presidente Lula até hoje acho que não fala com o Toffoli mais. Moisés, deixa eu te perguntar. Para pegar, é só para concluir esse raciocínio Fala, por favor, pode falar. Isso Claro. que tu falaste, eu acho muito bom isso aí, que é a história, Conde, de vestir a toga. Os juristas falam muito isso, né? Vestir a toga é o cara que chega num lugar com um alto poder, a mais alta instância, né, do sistema de justiça, e ele chega lá e veste a toga. E tem que ver como é que ele veste essa toga. E é muito interessante. E em algum momento ele passa, sim, a fazer valer, na grande maioria dos casos, o poder daquela instituição que ele tem que defender. Então, isso é interessante. Vestir a toga é o juiz defender aquela instituição que está acolhendo ele, que ele tem que fazer valer como instituição de defesa das liberdades, da democracia, de todos os direitos. Pois Então, é, é e isso que está falando. uma vez que o Nunes Marques faz parte do STF, o André Mendonça também, e os Bolsonaro atacam o STF o tempo todo, quer dizer, eles vão ter que, uma hora, vão ter que defender o STF, né? É isso que você está falando. Né? Ou senão não tem sentido, né? Não tem sentido passar para a sociedade toda, para todos os brasileiros, que eles estão sempre a serviço dessa extrema-direita. Não é bom para eles, não é bom para a instituição. Então, uma hora, o juiz veste a toga. Essa expressão é muito boa. Mas tu ia fazer uma pergunta, Conde? Não, eu ia fazer uma pergunta que é o seguinte: você identificou uma inflexão no discurso do presidente Lula sobre segurança pública? Eu queria ter um comentário sobre isso, porque o presidente Lula falou que não quer o Brasil uma república de ladrões de celular
e falou que lugar de bandido não é na rua, quase dizendo que lugar de bandido é na cadeia. Tem uma inflexão aí, eu queria saber se você considera, de fato, uma inflexão. Conde, é uma adesão um pouco tardia do PT, das esquerdas, do Lula, à pauta da segurança pública, com certeza, que é uma pauta discutida há muito tempo. O que o Lewandowski está fazendo na justiça? Está tentando conciliar interesses, né, de governadores e até de prefeitos que agora estão articulando o fortalecimento das guardas municipais, que é uma questão controversa, mas há uma preocupação com segurança. Então, o que o Lula está dizendo? O Lula está dizendo: nós não vamos mais ignorar essa pauta. E aí, Conde, olha só o que acontece no Brasil. Tu tens em São Paulo um crescimento da violência com vítimas brancas de classe média e de elite, de áreas de elite de São Paulo. Pinheiros, Itaim Bibi, tu pega os jornais, os jornalões, Conde, tem na capa chamada sobre casos graves, arrastões no Pinheiros, por exemplo, que aconteceu agora há pouco. Né? Tu tem casos graves de violência em bairros nobres de São Paulo. E aí, Conde, o que aparece? Isso que é uma questão interessante, né? Quer dizer, o Lula se fragilizou porque não encarou essa pauta no momento certo, os governadores da esquerda não encararam como deveriam, né? E aí tu pega São Paulo, tu pega o prefeito, que tem uma guarda forte, tu pega o governador, que é o chefe da polícia de ostensiva, né, que deve dar de segurança, e a aprovação deles é mais de 60% em São Paulo. Né? Aí tu vai perguntar, mas por que loucura é essa? Se a questão de segurança é uma questão séria e agora está pegando a classe média branca de São Paulo, porque eles se queixam de violência, eles mostram indignação, mas eles não tiram suporte político desses dois caras, Conde. É muito absurdo, porque não fecha, porque as notícias agora, na capa do Estadão, dos grandes jornais, da grande imprensa, a notícia é: violência chega aos bairros nobres de São Paulo, não é mais nas periferias, né? E por que esses caras continuam com esse apoio? Essa é uma, uma possibilidade de estudo, né? Agora, não para daqui a anos, agora, né? De gente que estuda comportamento, não é o comportamento do eleitor, o comportamento das pessoas em geral, para saber por que o governador e o prefeito de São Paulo têm esse apoio num estado em que a violência cresce e pega agora os brancos de classe média de áreas nobres da cidade. Que história é essa? Essa é uma grande interrogação, Cone. Eu também fico, quando a gente recebe aqui o Altamiro Borges. Bem-vindo, Altamiro! E aí, saudações. Como é que tá, Mirão? Onde? Tudo bem? Tudo bom? Cá estou eu com o Moisés Mendes aqui, fechando o bloco do Moisés. Moisés, é impressionante, essa coisa da pesquisa também me intriga, né? Como é que o Tarcísio tem tanta aprovação assim em São Paulo? Tem alguma coisa? Acho que as perguntas, né? Precisa de um compliance nos institutos de pesquisa brasileiros, né? Tá na hora, né? Eles próprios admitiram que não estavam conseguindo captar certas movimentações do eleitorado, né? Enfim, ficamos aqui para tentar denunciar. Fala, Moisés. É uma leitura. Uma leitura enviesada. Eu quero, antes de me despedir, só dizer aqui para vocês, para quem está nos vendo, que hoje é o dia da memória, da verdade e da justiça na Argentina. 24 de março, feliz da ditadura de 76. Eles fazem todos os anos. É feriado nacional desde 2022, não sei, não, 2002, desculpa. É um feriado lá levado muito a sério. E eles vão para as ruas hoje para dizer que eles querem preservar a memória, que é o que nós temos que fazer agora. Tem que fazer o 8 de janeiro virar feriado. Tinha que ter aqui mais dedicação à memória que o Uruguai tem, que o Chile tem, que a Argentina tem. É isso, não vou mais tomar. Se vocês me provocam aqui, eu tomo todo o tempo do Miro. Não tem problema nenhum. Miro, estou te esperando aqui para o nosso churrasco aqui em Porto Alegre. Já está reservado. Uma hora o Conde vai ter que aparecer aqui. Porque nós não podemos fazer muita propaganda e o Conde aparecer aqui e dizer assim, mas não era tudo aquilo que vocês falavam, né? Ele pode acontecer, né?
Parece. Propaganda enganosa. Moisés Mendes, depois eu quero falar. O Moisés, eu quero fazer um programa especial com você para a gente falar do Mujica. Você escreveu um livro sobre o Mujica e eu acho que. É uma crônica, na verdade. A gente precisa de uma crônica, né? Depois vamos combinar isso aqui. Obrigado, Moisés Mendes. Um abraço, boa conversa. Abração, Adorável.